novo secretário de Cultura, Rodrigo Amorim, para conversar com ele sobre os projetos. Lembrando, Rodrigo, muito obrigada pela sua presença, desejando já um excelente dia para você e também todo o sucesso do mundo à frente da gestão. E eu posso falar isso porque o Rodrigo é uma pessoa assim maravilhosa, uma das melhores pessoas que eu conheço. Então, eu acho que a gente foi muito contemplado de tê-lo como gestor a partir de agora. E, Rodrigo, falando de uma pasta, que é uma pasta que tem se destacado no Piauí ao longo de muitos anos, e daqueles anos difíceis, né, de governo Bolsonaro, indo na contramão de quanto mais se tentava sufocar a cultura, mais o Piauí brilhava nesse aspecto. Então, você tem uma responsabilidade muito grande pela frente, né? Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação e muita felicidade em estar aqui com você, principalmente agora à frente de uma pasta que você bem colocou, uma pasta que cresceu nos últimos anos. Vale destacar que é uma pasta que tornou-se secretaria em 2015, na gestão do deputado Fábio Novo enquanto secretário, e nos últimos anos realmente o Piauí tem se destacado, sendo até mesmo na contramão do que outros estados estavam investindo na cultura, né? Então o estado do Piauí abriu teatros, enquanto no governo Bolsonaro a gente viu teatros serem fechados, falta de investimento, museus fechando, e o Piauí mostrou para o Brasil que mesmo com dificuldades financeiras, né, um dos estados que tem o menor investimento no Brasil, conseguimos abrir aí grandes teatros na época, né? E aí encontramos agora um governo que investe na cultura, o governador Rafael Fonteles também tem um olhar sensível para a cultura, e conseguimos ampliar mais ainda os investimentos e abrir não só teatros, como também prédios antigos que são cadeias, hoje também são espaços de cultura, né? A gente também tem hoje centros culturais, e nós temos também o OPA hoje, que é o orçamento participativo, levando para as periferias centros culturais, videotecas, bibliotecas, dentre outras muitas ações que estamos aí implementando através do orçamento participativo, através também das políticas nacionais e até mesmo do nosso CIEC. Tá certo. E aí a gente tem essa questão dos teatros, que eu acho que realmente é um destaque importante, e temos também, assim, alguns avanços interessantes. Eu sempre gosto de lembrar um projeto que tem na Secretaria de Cultura, que é da transformação de antigas cadeias públicas, né, espaços de privação de liberdade, que hoje estão dando lugar a espaços culturais, a centros de aprendizagem de cultura é tão representativo, né, você transformar um prédio antigo, velho, que já abrigou gente que cumpria penas, que, quer dizer, que precisava ficar afastado da sociedade, e hoje você abrir esses espaços para ensinar crianças e jovens a tocar instrumentos, a desenvolver os seus talentos nas mais diversas modalidades de arte. Como é que está esse projeto? É a sua ideia continuar? Sim, na verdade essa é uma ideia fantástica, que a gente tem que realmente ter um olhar sensível. O Piauí já tem hoje mais de 15 espaços que foram reformados, e esses espaços que eram cadeias, né, antigas e se encontravam nos centros das cidades, eram locais abandonados, onde tinha marginalização. Então a gente entrou para dentro desses espaços realizando essas reformas. Isso começou, né, na gestão do deputado Fábio Novo, enquanto secretário. Então ele começou a realizar essas reformas, principalmente vendo a necessidade da cultura local. E hoje, por exemplo, temos espaços que são referência até mesmo nacional, né? Eu gosto muito de destacar aqui
em Campo Maior, o nosso espaço que era uma cadeia, hoje é um espaço de cultura, onde tem aula de canto, de música, e a gente viu, né, de lá nascer aquela garota que foi para o The Voice Kids, né, e se destacou nacionalmente. Então, uma cantora erudita, maravilhosa, lindo, por sinal. 10 anos de idade ela tinha na época. Isso mesmo. Então, assim, é muito, não tem como a gente deixar de investir, né, nessa cultura, principalmente de revitalizar esses espaços tão importantes, né, que tem uma história e que a Secretaria de Cultura vem para ressignificar, né? E a gente pretende sim, temos aí em andamento obras que contemplam essas cadeias antigas no nosso estado. E realmente a diferença é muito grande. Eu conheci algumas delas, a de Campo Maior especificamente, eu também conheço, mas sei que as cidades até menores do que Campo Maior já estão abrigando esses novos espaços. Rodrigo, então, você até destacou um assunto, um aspecto que eu achei interessante, que uma coisa é você gerir uma pasta da cultura, onde o orçamento é tão pequeno, tão limitado, e você encontrar brechas de criatividade para, por exemplo, você começar a mexer nessa questão do patrimônio, que também era algo muito abandonado no Piauí, precisa muito melhorar, e você criar novos espaços quando todo mundo está fechando teatros no Brasil, porque teve pandemia, teve negacionismo cultural, se é que a gente pode chamar assim, do governo anterior. Mas outra coisa é você ter todos os astros a seu favor, né? Então, você tem muita coisa. E tem algumas outras áreas que estão crescendo bastante, né? Como o audiovisual, por exemplo, tem tido um desenvolvimento e um apoio considerável da cultura. Em relação a esse tipo de manifestação cultural, como que vocês estão trabalhando? Vale destacar aqui, né, que a gente teve bastante sorte, né, principalmente nos governos Wellington Dias, no governador Rafael e, claro, um deputado que sempre estimulou e incentiva a cultura, verdade, né? Então a gente conseguiu manter... A pessoa certa no lugar certo, né? No momento certo. E ele conseguiu fazer com que a gestão da cultura do Piauí fosse destaque nacional, né? E a gente hoje, né, observa principalmente que através das políticas nacionais conseguimos investir no audiovisual, e aqui destaco, por exemplo, a Política Nacional Aldir Blanc, que investiu mais de 23 milhões no nosso estado, e isso através de editais, e aí em breve a gente vai ter, por exemplo, produções de filmes bem interessantes, como também recuperação de espaço, como também estímulo a grupos culturais, como o Boi, e como também as quadrilhas, que é o nosso destaque nacional também. E, por exemplo, daqui a pouco a gente vai ter um filme que se chama Entre o Fogo e a Cana, que vai retratar a trajetória real da usina Santana, né? Que interessante. Principalmente aí na era do industrial Gil Martins. Então, imagina contar a história de Teresina, ressignificar aquele lugar através de um filme, né? Muito interessante. Eu tenho uma experiência de ter feito um documentário que também resgata um momento da vida do Brasil, e ontem, inclusive, a gente teve uma notícia maravilhosa, só aproveitando aqui a presença do Rodrigo para anunciar aqui, porque o documentário Meduna, Quem Sabe Onde Está a Loucura, é o nome do documentário, foi selecionado para ser exibido na TV Câmara. A gente passou num edital que foi disponibilizado lá e recebi a notícia somente ontem à noite, ainda não tive tempo ainda nem de processar. Então, vai ganhar o Brasil, um documentário que a gente também está divulgando bastante ele. Essa semana vai ter na Universidade Federal, amanhã à tarde, lá no CCHL. Em maio vai estar no Encontro de Psicanálise. Provocando essas discussões com pessoas, profissionais de saúde mental, no momento que é tão importante falar sobre saúde mental. Feito esse parênteses, pedindo desculpa ao Rodrigo, exatamente, essa é uma nova área. Inclusive, a Secretaria de Educação recentemente anunciou uma escola de cinema. E tem alguma conexão, por exemplo, com a Secretaria de Cultura? Total, né? A gente tem acompanhado esse projeto, né? E toda a comunidade audiovisual. O projeto está em fase final, né? Principalmente de orçamento, que é para fazer uma grande reforma, né? E ressignificar ali o Cine Rex, né?
onde ao lado Sim, do teatro a gente vai criar um complexo cultural muito importante ali, o Clube dos Diários, o Torquato Neto, né, o Mestre Dezinho, o Teatro 4 de Setembro e agora o Cine Rex também, que vai receber esses investimentos da Secretaria de Educação, onde a gente vai ter formação em cinema. Que vale destacar também, né, que a Lei Paulo Gustavo, por exemplo, chegou a investir mais de 42 milhões de reais no audiovisual e nós estamos hoje tendo bastante alegria em anunciar vários curta-metragens e filmes, né? Um curta-metragem bem interessante é a animação Atalaia, né? Que conta a história de uma criança de 7 anos que vai à praia e que conta as suas aventuras na nossa praia, nosso litoral piauiense. Então tem muita coisa ainda para vir, a gente tem acompanhado esses trabalhos, né? E quem, como você também é uma grande entusiasta da cultura, tem visto que a gente está buscando investir e fazer com que esses investimentos possam chegar à população e à comunidade, principalmente na área de educação e cultura. O mais interessante é que eu acho que ela não se fixa, né, os projetos da cultura, pelo que a gente percebe, eles não se fixam num determinado caminho, eles abrangem tudo. Você aí falou sobre festejo junino, você falou sobre folclore, né, com o boi, você falou sobre audiovisual, falou sobre criação de espaços de cultura. Então, olha quantas vertentes diferentes, porque a gestão moderna da cultura, ela não é voltada para um único modelo, um único caminho. Ela abrange as mais diversas formas de manifestação cultural. Então, se um determinado filme não me interessa, ou se uma determinada manifestação cultural não me interessa, mas tem outra ali que está me interessando. Aí, Rodrigo, só para a gente fechar esse assunto, como a gente falou aqui nos 4 anos, que foram muito difíceis, né, para a cultura no Brasil, mas ficou um resquício muito grande na população, na opinião pública, de que governos não devem investir na cultura. Então, a gente tem, por exemplo, muita fake news sobre a Lei Rouanet, ainda hoje, e como tem, né? A vítima mais recente foi o filme Ainda Estou Aqui, ganhador do Oscar, que, enfim, eu acho que honraria a Lei Rouanet se tivesse, mas não era. Mas é sempre utilizada como forma de você detratar e diminuir, porque a gente sabe que cultura, ela abre a mente, e não é interesse de determinadas correntes políticas que as pessoas pensem, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Mas eu quero saber se, nesse quesito, nesse aspecto, você acha que o Piauí, pelo menos, está mais livre dessa ojeriza que existe contra a cultura? Sim, eu acredito muito que o Piauí já está bem distante disso. A gente tem visto bastante investimentos na cultura no nosso estado. Aqui, como eu falei, né, o orçamento participativo, que é o OPA, no mês de maio a gente vai entregar 5 obras aqui nas periferias da cidade. Videotecas, bibliotecas, centros culturais, polo artesanais. Então, isso é o governador Rafael, através do orçamento participativo, foi ouvir a população para saber o que a população desejava. E é interessante que a periferia deseja cultura também. Então a gente tem aí mais de 15 obras que não só em Teresina, né? Então a gente vai levar isso para Parnaíba e para Floriano, que são investimentos bem interessantes aqui que a gente tem visto. E aí também até destaco, né, em relação a até mesmo aberturas de espaços de cultura. Nós não paramos de abrir espaços de cultura nos últimos anos e agora em breve vamos entregar o 2º maior teatro do estado do Piauí, né, junto com o governador Rafael Fonteles, lá em Picos. Então é um espaço com projeção de cinema, tela de cinema, palco, salas de dança, para formação de dança, né, de teatro e de música. Então será um teatro lindo. Quando? A gente tem a perspectiva aí de estar entregando no sábado, dia 12. Então a gente acredita. Então agora, a partir de sábado, os picoenses terão, portanto, esse teatro. Eu vi alguns registros, o teatro realmente um belo teatro, à altura da cidade, que é uma cidade hoje importante, a segunda, divide aí com a Parnaíba, mas verdade. Picos tá caminhando aí para ser a 2ª cidade mais importante do Piauí. Não é ainda em população, mas em relevância econômica, por exemplo, ela tem se destacado bastante. Que legal. Como é que é o nome do teatro lá? Teatro Sávio Barão, né? Um ator, um ativista cultural da cidade, né?
e ele, infelizmente, né, foi a óbito, e a gente, né, ouvindo a população, resolvemos homenageá-lo, né, e destaco aqui, né, você falou aí algo bem importante, né, as fake news. E a gente precisa combater, nós sabemos que a cultura é a resistência, nós sabemos que a massa crítica está na cultura, então por isso muita gente não quer que a cultura chegue nos locais, porque a gente vai levar sim informação para a população. E no último sábado eu tive num quilombo, nossa, foi uma emoção tão grande, uma experiência incrível saber que esse quilombo hoje reúne mais de 1.500 pessoas em junho, o Quilombo Custaneira, onde recebeu um investimento de 100 mil através da Política Nacional Aldir Blanc, governo do estado, e ver a leseira, que é uma dança tradicional com mais de 100 anos, de perto, poder dançar e visualizar isso, é muito, muito, muito forte, né? E traz a questão da ancestralidade, né? Da energia. E a gente precisa combater qualquer tipo de fake news, né? Por exemplo, o CIEC hoje no nosso estado entrega obras muito importantes, e essas obras são importantes até mesmo para a cultura do nosso estado. O Teatro Sávio Barão, por exemplo, recebeu 4 milhões de investimentos através do CIEC. Então, nosso sistema de incentivo à cultura, que tem levado aí não só a abertura dessas cadeias e teatros, né? Hoje nós contemplamos as maiores cidades do estado do Piauí, tem teatro, né? E temos formação cultural nesses locais. E é muito interessante como a gente tem visto jovens, adolescentes no Piauí inteiro produzindo seus curtas, filmes, peças de teatro, escrevendo, publicando livros. Você falou aí sobre o Quilombo Custaneira, eu achei aqui um vídeo, é em Paquetá? Paquetá, gente, pois é, e é uma tradição lá do local, né? Tem tudo a ver com a religiosidade e cultura, e é um reflexo mesmo da história da luta daquele povo, muito bacana. Rodrigo, a gente achou aí o vídeo, vamos colocar já imagens, da animação Atalaia. Isso aqui foi feito todo aqui no Piauí. Todo no Piauí. Isso é um grupo, né, que está desenvolvendo, já está chegando às escolas, né, houve uma parceria com a Secretaria de Educação, então tem levado nossos jovens, né, na SEDUC, e o lançamento está previsto para o final do ano. Então é bem gratificante ver esse trabalho acontecendo, né, e através das políticas nacionais, né, do governo Lula, a gente consegue hoje entregar um audiovisual à altura nacional, né? Então são investimentos que a gente, por exemplo, conta com a PENAB até 2026. Então a gente acredita que os produtos, e principalmente depois dessa vitória, né, do Ainda Estou Aqui, a gente percebeu... Deve ter dado uma animada no pessoal que produz, não é verdade? Isso, então a gente percebeu aí que as pessoas hoje, através desse incentivo e também do estímulo, a gente observou que cresceu bastante o audiovisual, e é também por isso que a gente também deseja em breve entregar essa escola de audiovisual, como também outras obras, né, que a gente tem aí para entregar através do PENAB. Existe aí um recurso que a gente vai investir principalmente nas modernizações da nossa casa, né? Se você me permitir, claro, a gente em breve vai estar entregando a instalação elétrica e também a central de ar-condicionado do nosso Teatro 4 de Setembro, para que as pessoas possam ter mais comodidade, né, nos espetáculos. Já começamos, por exemplo, a reforma do Esperança Garcia, já vamos iniciar em breve também a reforma do nosso prédio da Secretaria de Cultura, né, que tem uma história linda, né, que intercala com a história de Teresina, ali na Praça da Bandeira. Nós também vamos aí modernizar o Museu do Piauí, dentre outras casas, né, que hoje estão à frente aí fazendo esse trabalho. Nós temos hoje mais de 40 casas de cultura, que nossa secretaria, casas de cultura, né, que são museus, teatros, né, que a nossa secretaria tem feito esse trabalho através do investimento estadual e através das nossas leis nacionais e municipal.
Muito bem, olha, muito obrigada, Rodrigo, pela sua presença aqui com a gente e, repito, desejo muito sucesso para você nessa trajetória. Achei muito interessante essa história da população escolher muito cultura. Legal. O Piauí realmente é diferenciado, né? Destaque nacional. O Piauí é o único estado que tem um orçamento participativo e que a população escolhe através do voto qual obra deseja para sua comunidade. É incrível. Isso é significativo. Eu fiquei muito emocionada quando eu soube da biblioteca, né? Acho que a biblioteca foi uma das primeiras a serem entregues ainda na outra vez, no outro orçamento participativo. Mas dessa vez, realmente, 5 obras é algo muito interessante a gente perceber que a população tem essa sede de cultura. A gente vai entregar uma biblioteca lá na Vila Irmanduce, em maio. Então, é algo, a Neguinha lá que faz esse trabalho, né, com a comunidade. É algo que realmente nos emociona, porque a população também deseja, né, ter acesso à cultura. Claro, a gente não quer só comida, né? Já diz a frase aí do Arnaldo Antunes. 8:02, Rodrigo, muito obrigada, sucesso, boa sorte para você. A gente vai para o intervalo rapidinho, voltamos já. Notícias do dia.